Simone, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho para a galera sobre você, para o pessoal saber quem é você. Eu sou Simone Bona, eu sou cerimonialista, eu já trabalho com eventos há 8, 9 anos e sou formada em turismo e pós-graduada em gestão de eventos. A gente vai falar sobre o que hoje? Vamos falar então sobre a relação do cerimonial fotografia nas cerimônias de casamento. Como é que é essa relação, né, do cerimonial com a fotografia na cerimônia? Porque a gente vê muita briga sobre tudo isso que a gente vai falar aqui agora, né? O primeiro tópico que eu queria ver com você, Simone, era justamente o tal do cortejo. Lógico que tudo a gente vai falar baseado nas naves. As naves, para quem não sabe, é aquele corredor da igreja. Então tem nave grandes, né? Pequena, curta, estreitas, compridas, então tem de todo modelo. Então a gente vai dar aqui mais ou menos 2 exemplos. Mas o que acontece muito, que eu já vejo em alguns cerimoniais que eles não entendem, ou sei lá, porque aconteceu algum 10, 15, 20 minutos de atraso, e eles mudam tudo, a forma da entrada. Então eles soltam os padrinhos, cara, um atrás do outro, e a hora do padrinho vir, pô, é aquela foto bonita. Então você fez uma, fez 2, 3, ok, foi o padrinho. E aí vem o outro. Então assim, cada padrinho, porque você sabe, a lista de convidados já é difícil. Imagina do padrinho. Então temos 8 casais. Aí solta tudo um atrás do outro. Cara, só o primeiro vai ter foto bonita. Aí eu queria que você desse algumas dicas aí para as noivinhas também, saber como é que funciona, e para a cerimonial que estiver assistindo, que ainda não sabe como é feito. Então, o que acontece? Nos casamentos hoje, a gente pode ter casamentos em igrejas, como a gente pode ter casamentos em salões de festa. Independente do local, antes da gente começar a falar de cortejo, de montagem de cortejo, a gente tem aquele momento inicial, antes do casamento, onde os padrinhos estão chegando, onde os fornecedores contratados estão finalizando ali suas montagens, pessoal de fotografia está montando luz, pessoal de filmagem também, músicos estão começando a tocar. Essa, para mim, é uma das horas mais importantes antes da cerimônia. Por quê? Porque vai ser nessa hora que a gente vai pegar o roteiro do casamento, onde a gente vai passar para o fotógrafo. César, está aqui o meu roteiro. Por quê? Porque o fotógrafo ele tem que ter em mente quantos casais de padrinho eu tenho entrando, quantas entradas eu tenho. Por quê? Ele viu ali a quantidade de casais, ele vai me dizer: Simone, eu preciso que você solte a próxima pessoa a partir da metade do corredor ou a partir do penúltimo arranjo. Para quê? Para que a fotografia fique boa. Porque a gente Você vê... faz isso então, né? Eu trabalho dessa maneira. Mas isso é o nosso sonho. Então vamos lá. A primeira dica então de hoje, né, é justamente sobre isso, galera. Mesmo que atrase 10, 15, 20, meia hora, o que seja, se foi o salão, se foi a noiva, se foi o padre, se foi uma madrinha que não chegou, não tem problema. Porque é aquele negócio que vai ficar para sempre. É o que certo? fica. A foto. É o que vai ficar. A foto e a filmagem são 2 serviços que registram e deixam para sempre. Então, assim, mesmo que atrasou, não solta o cortejo que a gente chama de famoso cortejo boiada. Nos bastidores, né? Abre a porteira e solta os padrinhos. Não, pelo amor de Deus. Então, tudo depende da nave da igreja. E da decoração também, né? Porque acontece algumas vezes da gente pegar uma igreja que tem um corredor muito largo e ele é decorado com árvores. Então, as árvores vão caindo. Então, dependendo de onde está essa árvore, o fotógrafo não consegue pegar a foto. Por quê? Porque eu tenho dois galhos aqui. Então, a decoração vai interferir muito também. Marília Bona, sua irmã? Não, minha prima. Minha prima. Que show, parabéns, mandando um beijo pra você, ó. Tem uma galera com a gente aí. Então, realmente é bom a gente soltar o cortejo sempre com um tempo separado. Isso tem que ser visto grande. também certinho com os músicos, porque tá tudo Sim. na mesma sincronia. Sempre tem um cerimonial também com o músico lá, no radinho ouvindo, Simone, ó, já acabou os padrinhos, pode tocar outra música. Isso, na verdade a gente, no sistema de comunicação de rádio, a gente tem ali os nossos códigos, nossas artimanhas, para a hora de informar
avisar que é o último casal de padrinhos que está entrando, hora de baixar a música, porque realmente, normalmente Legal. depois dos padrinhos a gente tem as damas, pajens ou demoiselles e logo Muda-se depois músicas, a noiva. né? Legal, bacana. Tá, a gente já falou então sobre o cortejo. A gente ia falar sobre também o roteiro, né? Mas é justamente aquilo que a gente tinha conversado. Isso, uma coisa que a gente vem sentindo que está pecando muito é a falta do conhecimento do rito do casamento. Então, hoje muita gente não conhece o rito do casamento. E isso vem atrapalhando muito a nossa entrada, minha e de vários outros cerimoniais dentro das igrejas. E complica um pouquinho a vida de vocês, porque hoje algumas igrejas já não permitem a entrada de cerimoniais. Eles conhecem o rito do casamento, mas não conhecem os protocolos do cerimonial. Agora, quebrando totalmente o protocolo, Brunão, gente, tem que agradecer ao vivo aqui, prometi para ele, nós estamos aqui no escritório do Bruno Mota, e a Tereza está falando aqui, ó, nossa, que cenário lindo. Brunão que emprestou o escritório pra gente hoje. Fiz uma bagunça louca aqui, se você Mudou tudo de lugar. Viu, Brunão? Muito obrigado, meu querido. Então vamos lá, galera. Tá, então falamos então da entrada, o roteiro, que é aquilo que a gente falou, a gente sempre conversa antes, você passa pra gente. Isso tem que ser ajustado antes, porque eu, cerimonial, eu não sei a hora que você conseguiu fazer a sua foto. Uhum. Porque o roteiro também é importante, o fotógrafo que está iniciando agora, é bom se atentar a isso também, porque ele pega a máquina lá e ele vai ao casamento e ele acha que é só fazer as fotos, mas é que nem você falou, tem toda uma série de acontecimentos. Se eu vou lá, pego o roteiro com a Simone antes, porque tem casamento que entra aquela daminha jogando florista, jogando pétalas a petaleira. Petaleira. Eles estão entregando as rosas. E tem um casamento que não tem a petaleira. Então, praticamente, eles seriam os últimos, vamos dizer, né? E, assim, se eu acho que sempre vai ter, eu fico lá esperando. Nesse momento que você está esperando, cara, o carro da noiva já chegou, ela já desceu, tu perdeu aquela foto do pai descendo lá do carro, dando um beijinho na testa, já foi foto. Que é outro cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque a foto da descida do carro é uma foto muito importante. Então, o que acontece? A gente tem que ter essa sincronia foto-cerimonial, porque eu entrei no meu último casal de padrinhos, o César, o Bruno ou qualquer outro fotógrafo que esteja no dia, ele tem que saber que entrou o último casal de padrinhos. Exatamente. Por quê? Porque ele normalmente deixa uma pessoa dentro da igreja e vai fazer as fotos da descida da noiva. E muitas vezes a noiva aluga um carro muito bacana, tem toda aquela pompa. Tem tudo. Ou acontece também, nem alugou, mas veio com um carro do tio mais velho, um carro antigo que a mãe casou. Então tem hora, galera, que o carro, a gente acha que não, mas tem hora que o carro tem importância, o carro está na família. Então é uma foto que vale. E se você for ver, cara, o legal do casamento é a emoção. Então, essa hora ali eu chamo de onde começa, porque até então o noivo entrando ali com a mãe dele, os padrinhos é tranquilo. Mas quando a noiva chega, que o pai vai lá, se ela deve. Eu acho que a hora que a porta fecha é a hora que dá ansiedade para todo mundo dentro da igreja. Quando começa a emoção. Por quê? Porque é a hora que a noiva vai chegar. E é justamente esse único momento que praticamente que nós, foto, você cerimonial, que estamos vendo, estamos acompanhando. O resto é naquela ansiedade lá atrás. Então, eles não estão... Cara, a gente já viu nesse vídeo mesmo que eu postei aí agora, comemorando 10 anos de empresa, tem uma parte lá que mostra claramente, eu estava lá, né, justamente esperando esse momento, que eu sei que tem pai que beija, tem pai que não, mas a gente fica ali esperando. E, cara, na filmagem mostrou certinho, o pai dando um beijinho nela, tipo, minha filha, chegou a hora. Pô, ali começou, ali o bicho pega, se você perdeu... Essa parte é muito emocionante, porque é aquela hora que tá o pai e a filha. A mãe normalmente já tá lá dentro, então só os dois. É aquela hora que o pai tá emocionado, porque ele tá se preparando para entregar a filha dele para o futuro marido. Então, essa hora da descida, muitas vezes... emociona, porque vai muito da reação de... E a relação pai e filha é sempre mais do que aquele negócio pai e filho, o pai não sei o quê.
pai com a costuma filha. dizer que é o pai com a filha e a mãe com o filho. Então, cara, pra mim ali é foto sagrada. Por isso que eu até te falei, na hora do roteiro, eu sempre converso com o ser humano. Quando é você, eu já fico feliz. Ah, graças a Deus, Simone. Mas quando é algum que eu não conheço, eu chego lá, oi meu bem, quem vai ser o último a entrar, tal. Mesmo que o carro chegue antes, não desce ela não, me espera, porque eu vou vir aqui, eu quero que o pai tire ela do carro, não vocês, beleza? A gente vai fazer uma cena aqui natural, deixa ele descer, aí sim, vocês pegam, levam ela pra lá, ajeita bonitinho, tá beleza? E aí flui. Então, eu acho que isso é importante. Tem que ter essa conversa com o cerimonial, tem que ter um diálogo. E justamente a gente precisa dessa organização para sair as fotinhas bonitas. Para quê? No final, a noiva chorar de novo. E quando ela vê as fotos, caraca, meu pai, não sei o quê. Pô, é isso que eu gosto. Quando ela pega as fotos, me liga, nossa César, eu vi as fotos aqui, eu não vou conseguir escolher só 100, eu quero montar outro álbum. A nossa felicidade quando isso acontece é tamanha. Por quê? Porque a gente sabe que o objetivo foi cumprido. O meu objetivo, o seu, é sempre o mesmo. O fotógrafo cerimonial tem que ter. O fotógrafo que, beleza, também está iniciando, tem muita gente iniciando hoje no mercado. Então o cerimonial que está lá é experiente, dá para notar, ver que o fotógrafo não é tão experiente, não sabe. Pô, não precisa ser, vou sacanear. Não precisa ser arrogante, dá para você conversar, dá para você dar uma dica. Eu hoje tenho um fotógrafo, posso falar o nome dele? Deve. Gabriel Ribeiro. Gosto dele demais. Gosto Ele fez meu vídeo demais de do 10 Gabriel, anos. pois é. Aí, Gabriel, beijo pro seu. Eu fiz um casamento com o Gabriel há um tempo e ele falou uma coisa pra mim que depois do que ele falou isso, eu comecei a usar isso pra vida. Quero saber agora. Cerimonial não é você, qualquer cerimonial. Me dá uma olhadinha antes de arrumar a roupa da noiva, a cauda da noiva. Por quê? Porque às vezes a gente viu que tá bagunçado, a gente quer arrumar, mas a gente entrou no meio da foto do casamento. Eu vou falar disso no próximo tópico, porque eu ainda vou colocar um antes. Não, um antes não. É exatamente agora sobre isso. É o tema que a Ana falou. O que acontece então, galera? Aquela famosa foto que o casal tá ali no altar, bonitinho, e eles se olham. Certo? E aquela foto toda emocionante, cheia de sorriso, cheia de lágrima. Ele tá vendo ela de noiva Exatamente. Chegar pra ele. O que acontece? Essa história, tem fotógrafos que, como eu te falei, eles estão no começo e ainda não sabem. Eu já ensinei para uns 2, 3, eles me agradecem até hoje e usam essa dica. Então o que acontece? O pessoal fala, César, como é que faz essa foto aqui? Cara, é simples, eles passaram o dia sem se ver. Então, num dia que a emoção é lá em cima. Já estão planejando esse dia, né? normalmente um ano. Então, beleza. Cara, a noiva chegou lá, pronto, aí a emoção começa. Desceu do carro, vem vindo. O noivo tá naquela ansiedade, ele fica assim, não tá chorando. E... Às vezes ele fica aqui na mão da mãe. Aí vai apertando. Tremendo. E aí, o que acontece? Na hora que eles chegam, o pai recebe, cumprimenta o noivo, tudo ok, liberou, o pai saiu de cena, os dois vêm e caminham para o altar. Cerimoniais, isso é para todos vocês, meus amados. Nessa hora, já aconteceu comigo de vários, a noiva e o noivo chegam e eles simplesmente montam em cima. Aí começa, arruma daqui, arruma de lá. Cara, essa é a hora do olhar. Hashtag hora do olhar. Não pode arrumar nessa hora. A gente pede 20 segundos, 15 segundos que seja. Porque a hora que eles não se viram, eles vão se ver aquele dia. Chegaram, eles fazem assim, Na verdade, é um dos momentos mais emocionantes. Por quê? Porque ela está chegando com o pai, o noivo normalmente está ali com a mãe, aquela despedida dele com a mãe. E é justamente na hora da entrega. O pai está te entregando a filha dele para viver com você o resto da sua vida. Aí tem uma cerimonial ali atrás puxando o véu. Então, é um cuidado que a gente costuma dizer assim, se mantém um pouquinho afastado, então vai para a lateral do banco dos padrinhos. Bem lateral, aquele momento não pode ajudar. Porque normalmente eu não tenho um fotógrafo só, eu tenho 2, eu tenho 3. Então, filmagem, tá todo mundo ali precisando daquela imagem. Enquanto um está filmando, está fotografando, eu não posso ter uma recepcionista atrás da cadeira dos pais. Exatamente. Eu não posso ter uma recepcionista no meio do tapete, puxando cauda. Então,
dá aquela afastadinha. Por quê? Porque depois que a noiva trocou o buquê de mão, que ela já recebeu, já está de mão dada, braços dados com o noivo, você pode entrar ali rapidinho, pega o buquê, entrega para a mãe. Que nem você falou, que o Tenório falou. Se comunica com o fotógrafo, dá uma olhadinha. Uma piscadinha, posso, não posso? Aí o cara faz, já fiz. Porque é sagrado, eles vêm, na hora que eles, que nem você for, recebe e anda, eles ainda estão naquele clima tenso. Quando eles param, é engraçado, eles se olham. Aí você olha, meu irmão, é a foto mais linda que tem, faço que vai pro álbum toda vez, e é a que eu costumo postar. É onde eu começo a dizer, é a segunda parte ali de emoção. É onde começa esse olhar. Cara, isso dá 10, 15 segundos. Aí beleza, o cerimonial entra, arruma tudo. Ponto final. Outra observação, não precisa arrumar a cauda e o véu da noiva durante a cerimônia inteira. Não, é uma vez só deu. Ok, deu uma bagunçadinha, às vezes tem um ventilador da igreja, dá só uma ajustada. Por quê? Porque durante a leitura, durante o evangelho, que a foto e a filmagem estão fazendo as fotos que a gente costuma dizer que não são as fotos protocolares, são as fotos artísticas. Certo. E que é a foto que vocês não querem que a gente esteja. Falamos já do cortejo, falamos da chegada dela no carro. De como dar uma disfarçada da gente ali no altar, que é sempre se manter afastado. Outra dica também para os fotógrafos iniciantes, que nem a gente falou da chegada do carro. Pô, beleza, a gente não quer o cerimonial aparecendo, mas a gente tem que lembrar que essas joinhas aqui são que indicam a gente. Então, assim, fez a foto tradicional, dá o ovo do cerimonial depois, na hora que ela estiver lá ajeitando, ó, pá, mete a fotinha, põe tua logo, manda pra gente a foto. Quem que não vai gostar de receber uma foto com a sua logo, propaganda gratuita, ela posta lá. Dica de posicionamento. Tá? Agora eu vou falar exatamente do posicionamento. Eu vi no cerimonial, que agora eu também vou te perguntar, posso falar o nome? Pode. A Glaucia Magalhães, ela vi aqui que ela não está vendo ainda, mas ela vê depois. E cara, eu não sei o que aconteceu, mas eu olhei assim e falei, meu Deus, cadê o cerimonial? E eles estavam tipo assim, lá no canto da igreja, no canto, né? Atrás, na frente, lá no canto, mais para trás, atentas, de olho assim, e eu falei, caraca, que perfeito. Você olha, simplesmente tinha foto para tudo que era, e não tinha ninguém aparecendo. Não tinha ninguém exato, aí quando chegava aquele momento que você falou de ajeitar, uma vinha. Simultâneo, normalmente vem uma de cada lado, as duas sumiam. Então, é a dica de posicionamento para essas meninas que ficam na frente, não é só ficar ali, eu tenho que aparecer para o povo me ver para dizer que tem cerimonial. Não, tem que sumir. A parada é sumir. Vocês têm que ser uma coisa assim, aparecer quando é necessário. A gente aparece na hora de arrumar a cauda, na hora de arrumar a noiva para subir, para assinatura. Então tem várias horas que são dispensáveis. A gente tem que aparecer, a gente tá ali na fotografia. Então, o que eu Mas a gente arrumou a cauda, botou ali um véuzinho no braço dela, com licença. Então, mas aí justamente o que eu queria passar justamente o posicionamento delas, o legal não é ficar ali do lado do padrinho, não, gente, tem umas que ficam atrás dos pais. E aí Bruno tá aqui e não vai me deixar mentir. A gente faz essas fotos, é sagrada, tá lá no noivo, pá, na noiva. Até a hora que a gente vai fotografar os padrinhos, a igreja e os pais sentados. Aí você vai fazer a foto do pai sentado, tá cerimonial lá, sim, quando não tá no zap. Meu irmão, e teve uma que eu fiquei. Achei esse sinal de fumaça. Ela achou que era o Itaú. Porra, sai! Tipo assim, então o posicionamento da cerimonialista, dessas que ficam lá na frente, é lá na beira da igreja, para trás escondida. Lógico, atenta, olhando, não é para ficar lá no zap, não é? Cara, é uma horinha só ali de trabalho. 50 minutos. Pô, gente, sai do telefone, tem que prestar atenção no casamento, qualquer coisa. Pode acontecer da mantilha, dar uma escapadinha, ela tá atenta, ela vai lá pedir, né? Fechou? Sobre o posicionamento também, a gente vai falar agora do momento, já falando do momento olhar, dos momentos de entrada, né? Agora a gente vai falar do momento beijo. Já aconteceu também, eu não sei qual que é o problema das meninas, e foi lá, colocou aliança, aquele negócio todo, aí o padre, né? Então, pode beijar a noiva. Eu não sei o que houve, a menina veio, eu vi ela correndo. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer?
E eu preparado fazer a foto e vinha ela correndo aqui no outro olho. Eu não tô dizendo. Cara, na hora do beijo, ela pegou lá a mantilha e começou a ajeitar. E eu olhei assim, falei, 3 pessoas no beijo, pai. Mas não tem Photoshop que cure aquilo, que tira a mulher de lá. Eu só peguei pra você, ó. Você apareceu, filha. Isso acontece hoje, eu acho que um pouco por falta de conhecimento, de experiência, falta de capacitação e a falta daquele diálogo básico. Diálogo básico. O Gabriel, quando a gente conversou, e ele falou, cara, pede só para as meninas me darem uma olhadinha antes de entrar na foto. Eu conversei com elas, eu pedi, no começo elas não gostaram. No começo, quem esse fotógrafo acha que é para estar dizendo a hora que eu tenho que fazer isso? Mas aí eu conversei com elas, eu falei, momento, né? foi o que eu falei exatamente, eu falei, é o resultado do trabalho dele. E é o que vai ficar, o cerimonial vai organizar, acabou ali, acabou, cara, nossa, a gente vai entregar as fotos, elas vão escolher, vai pro álbum. E aquilo, por que ela faz aquilo? Ela não quer só montar um álbum. O álbum é algo que ela quer o quê? Envelhecer, o filho nascer, o neto e ela mostrar um álbum de qualidade. Olha aqui, maninha casando, e painho, dependendo de onde é, o sotaque, né? Poliana está perguntando, quando o cerimonial confunde os pais dos noivos, troca de lugar? Existem situações e situações. Hoje a gente não tem as famílias tradicionais. Pai, mãe... Tem uma galera separada. Então a gente tem hoje pais que são separados, a gente tem pais que aceitam numa boa sentar um do lado do outro, como a gente tem pais que falam, eu não vou sentar do lado dele. E nessa hora, cabe a gente fugir um pouco do protocolo, porque eu, cerimonialista, não posso simplesmente virar para o pai e falar, você vai sentar. Porque ele não vai, eu não vou sentar do lado dela e ela não vai sentar do meu lado. Então, algumas vezes, a gente tem que posicionar. Eu mesmo já fiz casamentos onde eu tinha de um lado do altar a mãe da noiva, o pai da noiva e a mãe do noivo ao lado do pai da noiva. E do outro lado eu tinha o pai do noivo e a avó. Porque eles se recusaram a sentar. Então, as pessoas que estão assistindo a cerimônia, elas não sabem que isso acontece. Então, algumas vezes, a gente tem que fazer essa mudança, mas no geral, isso não acontece. Então, nem costuma ser um erro, porque a galera que está vendo, de repente, nem sabe o que está acontecendo. Aí a galera vê, uai, mas a mãe do noivo sentada do lado esquerdo e era para estar do direito. É porque não sentou do lado do pai, porque está separado. Existem particularidades, não é sempre que isso acontece. Mas acontece também, eu já vi um casamento onde, na verdade, fizeram as entradas normais, só que não houve a troca no altar. O pai da noiva entregou a noiva, certo, e foi para o lado da mãe do noivo, porque o pai não estava do lado... Costuma ser, então, por conta de separação. Você quer ver um cerimonial que fez um serviço bom? É quando as coisas aconteceram certas e eles nem apareceram. Esse para mim é o grande, que até você fala, meu Deus, cadê o cerimonial? E tudo fluindo bem. Esse para mim é o cerimonial. Não tem que aparecer. Então vai lá, ajeitou o vestido, fumaça. Faz que nem ninja, tá com a bola lá e fumaça some. Desculpa o termo, mas é isso. Não pode aparecer, gente. Não pode aparecer. Porque a noiva fala, meu filho, tira esse Photoshop aqui e passa essa menina para longe. E não tem Photoshop que cria isso. Simone, o pai da noiva pode fazer 2 entradas? Pode. Eu já vi... Foi padrinho, eu acho? Eu já fiz casamentos onde o pai da noiva entrou 2 vezes. Como é que é? Explica aí. Ele entrou, a noiva... Você já tá com vergonha? Não, já passou. Pode falar olhando pra lá, então. Eu tive uma noiva onde a mãe da noiva... O pai da noiva era falecido. A mãe do noivo era falecido. Só te interrompendo, ela comentou aqui, ó. O pai da noiva pode entrar 2 vezes? Entra com a esposa e depois com a noiva. Na verdade, pode. Então, no caso do pai do noivo ser falecido, que é normalmente quem entra com a mãe da noiva, ele entra com a sua esposa, deixa ela no altar, sai pela lateral da igreja e faz uma grande entrada com a noiva. A pergunta dela, se sim, como fazer isso discretamente. Então, assim, entrou normalmente... É sair pela tangente, sai ali pelo cantinho da igreja. Porque ninguém está olhando, tá todo mundo olhando pro centro. Porque tá todo mundo já olhando ali, fixou já no... Eu separei algumas dicas que eu sempre gosto de dar também na reunião, né, para as minhas noivinhas, tudo, quando a gente está lá assinando o contrato.
E eu acho que é válido agora realmente para as noivas, esse conteúdo que eu vou passar. A primeira, eu quero sua opinião de cada uma delas que eu passar. A primeira que eu separei é justamente a noiva, quando ela noivou e vai casar, ela entra no modo mega empolgação. Então o que acontece? Ela vai pra academia, não sei o que, cara, eu vou casar ano que vem, não sei o que, e começa a conversar. Gente, não espalha essa notícia do seu casamento para todo mundo, porque de repente eu tô indo pra academia e converso com a Simone. Simone, eu vou casar, isso e aquilo, e, cara, de repente você nem vai convidar ela. Só que como você tá falando com ela do casamento... Ela já começa a achar que ela vai ser convidada. Ela acha que vai ser convidada, então vai ficar... Então, assim, vai casar, primeira regra. Opa, vai com calma. Porque isso, além de te poupar o constrangimento depois da pessoa achar que ia ser convidada, ela pode ficar chateada com você, isso não é legal. O segundo passo também é palpites, eu chamo de palpites desnecessários, que é, se eu estou conversando com você, eu nem vou te chamar para o meu casamento, e tu começa, cara, mas aquilo ali é muito legal, e põe uma luz assim, e um DJ lá muito doido, e põe, sei lá, cabine fotográfica. Nessas horas todo mundo é produtor de evento, todo mundo entende. A cabeça da noiva pira, porque de repente tua amiga tá lá muito doida. Amiga, tu tem que pôr o DJ baladão, explodindo, e põe no 12, que volume. E, cara, não, mas peraí, eu curto o campo. Queria falar aqui agora, justamente do cronograma. Por exemplo, a ajuda numa noiva, justamente, qual o primeiro serviço que ela tem que contratar? Cerimonial. Eu penso diferente um pouco. Talvez até seja o serviço. Mas eu acho assim, primeiro ela, depois que ela vê essa raiz, vai casar num campo, vai casar numa igreja, precisa de uma igreja grande, pequena, ou até talvez o primeiro cerimonial, porque ela vai falar, Simone, eu quero casar numa igreja para 200 pessoas. Exato. Ou eu quero casar numa igreja para 50. Quem melhor do que o cerimonial para direcionar? Qual igreja? Qual igreja, qual a região, uma igreja que seja próxima do local do salão de festas, ou um espaço onde eu consiga fazer cerimônia e recepção, que esteja ali dentro do orçamento. Tá. Eu bato nessa tecla do cerimonial ser o primeiro contato, por quê? Porque a gente está no mercado, a gente está se relacionando com fornecedores de vários segmentos. Então eu sei hoje, quando uma noiva senta para mim e fala assim, eu tenho 60 mil, eu tenho 90 mil, eu sei quais são os fornecedores, para qual posso direcionar ela. Legal. Então, isso também está aqui no eu pego ali, eu sei que ela tem, tanto que eu sei a igreja que ela pode casar ou a igreja que ela não pode casar, para que ela não fuja disso. Então, por isso que eu bato nessa tecla do cerimonial, o primeiro contrato, porque a gente consegue direcionar e ela vai respeitando um cronograma. Porque quando a gente fecha um cliente, eu não sei os outros cerimoniais, mas no meu caso, eu passo para minha noiva uma planilha com os deadlines, onde ela tem até tal data, eu tenho que contratar a igreja. Eu vejo muita reunião que tem a noiva e a mãe, a noiva e a sogra, e o noivo. Participação dele, o que tu acha? Então, no meu caso, o meu marido, até um mês antes do casamento, ele achava que o nosso casamento ia ser um almoço para 50 pessoas. Por quê? Porque ele não gosta de festa, ele não gosta de muita gente, ele é mais restrito. Então, existem noivos que são mais tímidos, existem noivos que não querem realmente participar, não vai lá, resolve. E eu já fiz o casamento onde o noivo falou assim, Simone, não adianta eu ir, porque eu indo ou não indo, vai ser o que ela quer. Mulheres, então, deixa os noivos participarem. Eu escuto do outro lado. Como eu já tive casais onde eu não encontrei nenhuma vez com a noiva se o noivo não estivesse presente. Então, isso é muito do casal. Tem casais onde o noivo realmente participa, onde o noivo dá opinião, e tem noivos que não se apegam muito, não, deixa ela resolver, deixa ela participar. Eu acho importante que os noivos estejam sempre nos principais contratos, certo. Que é o contrato de cerimonial, é o contrato de fotografia, é o contrato de filmagem e o contrato de buffet. Por quê? Porque é muito difícil você parar, olhar e ficar sorrindo para uma pessoa que você não conhece. Como que você vai ficar posando para uma pessoa que você nunca viu na sua vida? É bom ter esse... Então é bom ter aquele primeiro contato, ter o feeling. Muitas vezes a noiva super se deu bem com o fotógrafo e o noivo não. Então eu acho que tem que ter essa parceria, eu acho importante. Mas eu não posso dizer que é obrigatório, porque no meu caso...
não Eu não tive Mas isso. eu acho legal o noivo participar também. Então, a noivinha chama o noivo para me conhecer. Mas, por favor, não chama o noivo para ir fechar contrato de salão de beleza, porque pro noivo não é legal. Ele não acha interessante. Então, existem algumas pessoas que fazem assim, eu entendi o que ela quis dizer. O primeiro ponto foi, eu tenho uma recepção programada para 100, quando chega perto aumenta para 300. Essa logística, ela complica mais, vamos dizer, para decoração e buffet. Eles têm que ter a logística de mais mesas, mais arranjos, a gente tem que estudar a viabilidade do espaço nesse caso. Se vai precisar mudar o local, né? Exatamente. E tem vezes que o casal tem uma festa programada e viu que não vai dar para fazer a festa e de repente não tem. Isso não muda muito o preço do cerimonial. Por quê? Porque eu digo como cerimonialista, eu vou pagar para minhas recepcionistas a mesma coisa, se ela trabalhar para mim 3 horas ou se ela trabalhar 8. E o trabalho da assessoria, ele todo veio antes. Certo. Então você teve assessoria mesmo fazendo a cerimônia só na igreja. O que dá para fazer é tentar negociar com o seu cerimonial, a redução de pessoas na equipe, se houver viabilidade para isso. Isso vai depender muito da formatação do casamento, de quantos convidados são, do tamanho do cortejo, mas dá para fazer isso, dá para mudar. E essa mudança, Renata, ela não é difícil, ela é super tranquila. Então eu acho que a gente está indo para as últimas dicas, porque eu também ia falar justamente agora do planejamento orçamentário, que foi justamente a pergunta que a Renata fez. Antes de vocês começarem, já é bom ter em mente assim, cara, eu tenho 50 mil, é o que eu posso gastar, eu tenho 30, eu tenho 90. Você já tem que ter uma base de quanto você vai poder investir, gastar. Meu Deus, dessa risada. Tá, qual foi o comentário agora? A minha amiga está perguntando como fazer quando a sogra quer aparecer mais do que a noiva. Deixa, vai criar briga com a sogra, deixa a sogra aparecer. Eu diria isso. E tu? O que acontece? Deixa a sogra usar o vestido vermelho que ela tanto quer, mesmo o casamento tendo uma paleta de tons pastéis. Por quê? Não vamos brigar com a sogra antes da organização do casamento. Jamais. Agora, uma dica que eu sempre dou para as minhas noivinhas, e você pode, Fernanda, falar para a sua amiga, é a paleta de cores, definição. Olha, mãe, a paleta de cores vai ser em tom pastel, então não chega lá de laranja. E a mesma coisa com a sogra. Algumas sogras são mais difíceis, a gente não pode simplesmente chegar para ela e falar: olha, sogra, você vai usar verde? Que ela vai falar assim: quem é ela para estar me mandando usar verde? Vou usar vermelho. Então, eu acho que tem que deixar muito à vontade. O que a sogra tem que prestar atenção é realmente, se é um casamento de dia, ela não vai me botar um vestido cheio de brilho, cheio de cabelo, uma maquiagem extravagante. A pessoa então já é boa, ela ter essa noção. Eu tenho 40, não posso passar disso, porque tu vai ajudar ela, né? Eu digo que casamento é igual reforma de apartamento. Quando você acha que acabou, aparece mais alguma coisinha. Então, se você tem 40, se programa para gastar 35, porque aqueles últimos 5 você vai precisar na semana do evento. Seja com kit toalete, seja com qualquer outra coisa que vai aparecendo. É um detalhezinho, uma lágrima de alegria que você colocou, é um mimo que você vai fazer a mais para o seu convidado. A última dica que eu queria, eu acho ela muito sagrada, eu queria a sua opinião, é gerador. Não se faz festa sem gerador. Mesmo que o lugar fale uma energia top, não vai cair. Não se faz festa sem gerador. Hoje a energia acaba no Lago Sul, a energia acaba em Águas Claras, a energia acaba no Lago Norte. Não existe festa sem gerador. Ah, não, eu vou casar em casa. Tem que ter gerador. Por quê? Porque a estrutura de cozinha, a estrutura de som, a estrutura de ponto decorativo, a iluminação de fotógrafo, dependendo do lugar, a iluminação do cinegrafista, dependendo do lugar. Isso tudo puxa muito. A energia de uma casa normal não segura. Então, o gerador é imprescindível. Não existe hoje casamento sem gerador. Eu vejo que as noivas... Não existe. Elas querem economizar no gerador. Tem a resistência. A gente fala, gerador, não, mas vou gastar a tua... Cara, o gerador pode salvar teu casamento. Salva, o gerador é necessidade. Tomara que não use. Não é nem dica. Tomara que não use. O problema da não contratação do gerador é, você contrata um gerador antecipado, dependendo da quantidade de KVAs, você consegue aí um gerador de 800, 900 reais em stand-by.
E aí você paga o adicional se você for usar. Se ligar. No dia, se faltar energia e você ligar para o gerador, ele vai te cobrar 3 vezes mais, porque você está necessitando do serviço dele. Então ele vai dizer, eu não saio de casa por menos de 2 mil. É um seguro casamento e como você precisar, até Entendeu? no dia, é uma economia. Se não tem, eu gastei 50 mil no meu casamento e economizei 800 do gerador e acabou a luz. Foi embora os seus 40 mil. Acabou porque vai ficar Foi tudo embora. escuro, breu, então gerador É sagrado. importantíssimo. Eu queria agradecer aqui a Simone. Simone, foi show. Gente, então é isso. Boa noite, né? E obrigado, porque são 10 horas da noite, tem que realmente agradecer o tempo que eles estão aí. Quero agradecer o seu marido, que Cristiano, você liberou ela, tá aqui, vai voltar para casa agora, viu? Então, queria agradecer a todo mundo essa atenção aí de vocês, as perguntas. Quem tiver dúvida pode procurar a gente, que ela falou aí nos bastidores depois, né, no particular. E é isso aí. O que eu peço a vocês também, para ajudar a gente com mais conteúdo nessa live, me manda mensagem em particular do que vocês querem mais saber. Pode até Os ser assuntos que vocês querem. de organização, por exemplo. A gente não falou de recepção hoje aqui. Então eu vou ver ainda uma pessoa para vir para falar sobre isso com a gente. Então mandem temas pra gente, que vocês têm mais dúvidas, beleza?